Glória a Deus. A paz do Senhor. Hoje é culto da família. Então vamos fazer um culto de acordo com a família, né, irmão? E aprender um pouco também aquilo que temos que fazer e aquilo que não podemos fazer, para que tenhamos uma família sólida na presença do Senhor. Amém? Eu quero apresentar para a igreja, sendo o culto da família, uma família muito complicada, pastor. Uma família cheia de problemas, entendeu? Mas, o que os irmãos podem dizer? Se é culto da família, eu vou apresentar uma família cheia de problemas, cheia de defeitos, mas acontece o seguinte: é com os nossos erros e com os nossos defeitos que nós aprendemos. Então nós vamos observar essa família, os erros que cometeu, para evitar que nós não venhamos a cometer esse mesmo erro. Amém? Glória a Deus. Eu quero apresentar para a igreja a família do Sr. Isaac. Sr. Isaac. A família do Sr. Isaac com a sua esposa, Dona Rebeca. Amém? Eu já preguei sobre isso aqui, mas acontece que é bom sempre lembrar, para a gente nunca esquecer. É Gênesis capítulo 27. Glória a Deus. Gênesis capítulo 27. Glória a Deus. Quem achou, fala achei. Amém? Quem não achou, fala estou procurando. E quem não conseguir encontrar, o irmão vai colocar na tela. Amém? Fica até mais fácil. O que é a tecnologia, né, irmão? Muito bom, né? Às vezes deixa a gente a pé, mas diz assim a palavra do Senhor. É só a igreja acompanhar comigo. Gênesis 27, capítulo 1, diz assim: E aconteceu que, como Isaac envelheceu e os seus olhos escureceram de maneira que não podia ver, chamou a seu filho mais velho e disse: Meu filho. E ele disse: Eis-me aqui. E ele disse: Eis que já agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma tuas armas, a tua java e o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim alguma caça, e faz-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traz-lo, para que eu coma e para que a minha alma te abençoe antes que morra. E Rebeca escutou quando Isaac falava com Esaú. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Bendito Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por essa porção da Tua palavra, Senhor. Meu Deus e meu Pai, que através dessa palavra, Pai Santo, nós venhamos aprender, ó Pai, tudo aquilo, ó Pai, que precisamos fazer e que não podemos, ó Pai, para estar sempre na Tua presença, Senhor. Deus amado e santo, usa-me, Pai, como um vaso nas mãos do oleiro, ó Pai, e que seja feito, ó Pai, nessa palavra, tudo de acordo com a Tua vontade. Oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar, em nome de Jesus. Vocês vão observar aqui nessa palavra coisa que jamais pode acontecer em nenhuma família, seja ela cristã ou de qualquer segmento religioso. É partido. O partido causa guerra, causa confusão. Então, isso acontecia na família do Sr. Isaac, coisa que não pode acontecer em nenhuma família, seja ela, como eu já falei, cristã ou não cristã, qualquer segmento. E cabe ao pai e à mãe, aquilo que ele aprendeu do seu pai, passar para o teu filho, aquilo que é bom. Aquilo que é ruim, ele descarta e joga fora, mas a palavra boa, ele tem por obrigação de passar para teus filhos e também para os seus netos. Só que o Sr. Isaac não fez isso. O Sr. Isaac, ele teve um crescimento muito especial,
sendo ele filho de Abraão, um homem considerado o pai da fé, um homem que tinha um contato direto com Deus. Sabemos que Abraão falava com Deus tete a tete, e certamente ele passou tudo isso para Isaac. Isaac era o filho da fé, o filho da promessa, e ele aprendeu com o pai muitas coisas. Mas aconteceu com Isaac, com o seu Isaac, o mesmo que aconteceu lá em Juízes, quando Josué morre. Aqueles anciãos que ficaram depois de Josué, eles não passaram o ensinamento para os povos que estavam crescendo naquela época. O que aconteceu? Eles foram entregues ao inimigo, passaram a adorar a outros deuses, e sabemos o que aconteceu. Era guerra sobre guerra e morte sobre morte, porque o seu pai, ou seja, o seu líder, não ensinou para os seus povos que ia vir depois. E seu Isaac também não ensina aquela bondade que ele teve de Abraão para Esaú, e nem para Jacó. Aconteceu ali o seguinte, que o seu Isaac, ele gostava muito de Esaú, ele amava Esaú mais do que Jacó. Já a dona Rebeca gostava mais de Jacó do que Esaú, então formou ali dois partidos, o partido do seu Isaac e o partido da dona Rebeca. Isso jamais pode acontecer em nenhuma família. Mas eu falei aqui o seguinte na leitura: enquanto o seu Isaac estava lá sem poder ver, que já estava cego, estava aproximando os dias dele partir para a glória, ele chama teu filho, porque era muito costume o pai abençoar o filho, quando ele sabia que estava sendo próximo à tua partida, ele conceder a bênção para o filho primogênito. E o filho primogênito certamente era Esaú, e ele chama Esaú, mas essa bênção também, o filho que ia receber essa bênção, ele tinha que fazer alguma coisa para merecer essa bênção, para receber essa bênção. Então, como Isaac gostava muito de uma comida que ele fazia, aquela caça gostosa, ele era perito em caçador, né? Então ele sai, vai, chama teu filho, vai buscar uma caça especial. Eu suponho que ele tinha que procurar uma caça mais difícil que tivesse no mato. Na minha terra, por exemplo, a caça mais difícil de encontrar era um bicho chamado paca, né? Não sei se alguém conhece aqui, entendeu? É um animal chamado paca. É o bicho mais difícil de pegar, um bicho desse para caçar, para comer. É uma carne muito saborosa, não tem carne igual que a paca, entendeu? E por isso era um bicho muito difícil de achar. Eu suponho que ele foi buscar uma paca. E das aves que voam na roça, tem umas aves também que voam, que é uma carne muito saborosa. Tem um animal preto, parece um urubu, mas o nome dele é jacu. Também é muito difícil de matar um bicho daquele, só voava muito alto. E você dava o tiro com a espingarda, ele voava antes do tiro. Bicho muito difícil. Então eu creio que Esaú saiu para procurar uma caça dessa mais difícil. Logicamente que ele ia demorar muito. Talvez ia passar de um dia para o outro no mato para trazer essa caça. Mas dona Rebeca, cheia de astúcia, querendo puxar a brasa para o teu filho, né? Que ela amava Jacó. O que ela faz? Olha, eu vi teu pai falando com Esaú assim e tal, para ele botar uma caça, e ele vai abençoar Esaú. Agora eu vou preparar um lance aqui para você tomar essa bênção de Esaú. Agora vê a esposa corretando contra o marido, né? Como é que pode um negócio desse? Então os dois têm que estar juntos. O que um falar, o outro também, né? Mas acontece que muito mal das pessoas é queremos passar à frente de Deus. Quando Deus tem uma promessa para nós deixa correr. É só continuar adorando o Senhor, porque na hora certa a sua bênção vai chegar. Seja ela um bom emprego, seja ela uma faculdade, seja o desejo do teu coração que você colocou no altar do Senhor, na hora certa o Senhor vai te conceder essa bênção. Não precisa dar jeitinho.
Abraão, por exemplo, ele deu um jeitinho. Ele tentou dar um jeitinho. Deus não precisa de jeitinho. Deus é o Deus poderoso, Ele pode todas as coisas, é tudo dele, é com Ele, o poder está com Ele. É só Ele que faz. Agora, voltando mais ao passado, um pouco antes do seu Isaac, vamos falar também de Abraão, seu pai. Deus chama Abraão, primeiramente Deus tira Abraão de uma terra idólatra e separa ele, porque Deus, quando quer a pessoa, Ele separa ele, tira daquele lugar ruim e bota no lugar bom. E Ele fala para Abraão, sobre a sua descendência eu levantarei uma grande nação. Descendência quer dizer, seu filho, um de seu filho, né? Aí Abraão começa a ficar velho. Sara também estéril, já avançada em idade. E o que ele acha? O negócio está difícil. Deus me prometeu um filho, mas não vai dar, Deus não vai fazer isso, não tem condições. Aí eu vou querer dar um jeitinho, né? Quantas vezes nós queremos dar jeitinho, né, cara? Nós temos que andar certo, irmão. Isso me faz lembrar uma vez que meu irmão estava levando um pessoal com a Kombi dele, levando o pessoal da igreja. Meu irmão não é cristão não, mas ele sempre carregou na Kombi dele as pessoas, as irmãs lá para fazer oração. E outro colega dele que estava com a Kombi com o documento errado, mais à frente estava fazendo uma brite. Acontecendo uma brite. Deus não precisa de jeitinho, você tem que andar certo. Os irmãos, aí a Kombi está com problema, o guarda vai parar a gente. Aí um irmão da igreja, um irmão que estava na Kombi, cega ele, senhor, cega esse guarda, não deixa ele ver a Kombi não. Está certo isso? Não, meu, você tem que andar certo. O guarda vai fazer o trabalho dele, eu tenho que andar certo. Amém? Mas esse não é o caso. O importante é o seguinte: quando Abraão recebe essa promessa de Deus, que através dele seria criada uma grande nação, ele começa a achar que Deus não ia dar mais um filho a ele. Então, houve um acordo dele com a dona Sara, né, de ele coabitar com a serva. Foi dar um jeitinho. Aí nasce Ismael, filho de uma serva. Já complicou tudo. Ele já quis dar um jeitinho, coisa que Deus não aceita. Deus é Deus. Ali Abraão criou um problema ali. Aí depois vem teu filho Isaac, que é o filho da promessa. Havia uma rixa entre os dois. Entendeu? Já começou a criar uma guerrinha ali. Ao ponto de Ismael ter que ir embora com a mãe. Teve que sair fora, para deixar o outro em paz. Então formou aquela confusão ali, que acontece até hoje. Muitas famílias não se dão com a outra. Eu não suporto aquele vizinho ali, cara. Eu quero passar a distância daquele vizinho. Se ele vir na calçada, eu passo pela outra para não encontrar com ele. Entendeu? Isso acontece até hoje. No interior, uma fazenda briga com a outra. Não guarda aquela gente. Tudo isso é fruto do inimigo. Então, o ser humano, ele é complicado, irmão. Mas, vamos lá. Então, a dona Rebeca resolve transferir essa bênção de seu Isaac para Jacó, porque a bênção sempre foi uma coisa muito importante. Antigamente, quando levantava de manhã, quando tinha minha mãe, a gente fala assim: a benção mãe, benção pai, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Costumo dizer que o mineiro é preguiçoso para abençoar, até para abençoar. O mineiro gosta muito de economizar a letra, né, pastor? Já viu o mineiro quando fala? A pessoa que vai pedir a benção, a criança, se for, aí fala assim, bem. Ele não fala benção, não, bem. O que o pai fala? Soe. Ele não usa a palavra Deus te abençoe. A palavra é Deus te abençoe, não é soe. E a palavra benção é benção, não é bem. Entendeu? Mas isso é mesmo para poder mais, para temperar o negócio, né? Muito bem. O que a dona Rebeca faz? Olha, o seu irmão, ele vai buscar uma caça para trazer para o teu pai, fazer uma boa comida para ele, e ele vai demorar muito no mato até trazer essa caça. Ele vai ter que, nós estamos aqui no lugar, esse lugar aqui não tem caça, ele vai viajar muito por esse deserto aí,
certamente nem hoje ele volta. Então, vamos dar um jeito nesse negócio aqui. Você vai lá no rebanho, me traz lá 2 cabritos, bom, que eles tinham muita ovelha, cabrito, boi, e eu vou fazer uma comida gostosa, e você leva para o teu pai para te abençoar no lugar de Esaú. E o negócio vai complicar, cara. Mãe, isso não vai dar errado. E se meu pai se descobrir que eu sou Jacó? Ele vai me amaldiçoar em vez de me abençoar. Não, pode achar que eu dou um jeito. Olha o jeitinho brasileiro aí, pastor. Olha o jeitinho brasileiro. Tudo maquiavélico. Pode deixar que essa parte deixa comigo. Isso aí eu sou expert nesse negócio. Preparar você direitinho e ele vai te abençoar. Mas ela não está pensando nas consequências que pode vir depois. Muitas das vezes, quando vamos fazer alguma coisa, nós temos que imaginar depois o que pode acontecer. Bom, se eu falar isso, a pessoa pode se aborrecer e não falar mais comigo. Se eu fizer isso, a pessoa vai se aborrecer. Eu vou arrumar um problema. Então, pensar muito naquilo que vamos fazer para não ter consequências depois. E assim ela fez. Ele foi lá, trouxe cabrita, ela bateu, preparou aquele guisado bonito. Eu não sei se ela assou, se cozinhou, mas eu calculo que tenha ficado muito gostoso. Uma carninha assada na brasa, meu Deus do céu, né? Eu estou ficando até com fome. Aí, preparou aquele guisado. Ô mãe, e agora? Vai que meu pai encosta em mim. Esaú é um homem cheio de cabelo, cabeludo, eu sou todo pelado. Ele vai descobrir que eu sou Jacó. Ele vai me amaldiçoar. Jacó está com medo. Jacó está necessitado daquela bênção, mas ele está com medo de dar errado. Não, pode deixar que disso eu cuido. Ela tira a pele do cabrito, o couro, aqueles cabelos, cola nos braços dele, cola no pescoço, né? Ficou todo cabeludo. Aí prepara, leva para o teu pai agora, e você vai ser abençoado. Bênção, meu Deus, não se compra, não se maqueia. A bênção ela vem naturalmente. A bênção você não tem que dar jeitinho para receber uma bênção. Para você receber a bênção é só você ajoelhar e falar com o Senhor. Fala com o Senhor, eu preciso dessa bênção. Eu preciso dessa cura, Senhor. Eu preciso desse emprego, eu preciso dessa faculdade, Senhor. Me ensina, Senhor. Não me ensina a colar, não, me ensina a fazer a prova certa. Porque colar também não é de Deus. Se você tem tantas pessoas formadas aí, formada através de cola. Você vai no médico com dor de cabeça, ele passa um remédio para dor de barriga. Entendeu? Está assim desse jeito, irmão. Porque na hora de fazer a prova lá, ele foi lá e copiou, o outro fez uma cola e acabou passando. Ele não passou, ele passou por baixo do cano. Então a bênção tem que ser de acordo com a palavra do Senhor. E vai Jacó levar a bênção, levar a comida para o pai dele. Oi, pai. Está aqui a comida. Tá. O que é isso? Observe que nem Jacó, nem Esaú tinham conhecimento de Deus. Porque Isaac não passou para os 2 filhos, nem dona Rebeca, o conhecimento de Deus. Não passou para eles o poder que Deus tinha sobre a nossa vida. Então eles não aprenderam nada de Deus. Esaú era um leviano, adúltero. Ele já tinha 2 ou 3 esposas, parece. Era uma bagunça só, Esaú. Depois nós vamos ver mais coisa sobre Esaú aqui. Então, quando Jacó chega lá com a comida para dar para o seu Isaac, o que acontece? Chega para cá, meu filho. Epa, tem uma coisa errada aí, cara. Mas o que foi que você... Como você conseguiu essa caça tão rápida? Que é isso que você conseguiu tão rápido sem essa caça? O que Jacó fala? O Senhor, seu Deus, me mandou essa caça ao meu encontro. Ele agora se refere a Deus como Deus do pai dele, não Deus dele. O Deus é seu, o Deus é meu, o Deus é de todos.
Veja que ele não tinha conhecimento de Deus, diz o seu Deus. Então, se eu falar conosco aqui, eu vou falar o nosso Deus. Ele é meu e é seu. Se eu falar o seu Deus, o que está acontecendo? Eu não creio nele, é o seu Deus. Mas não, o seu Deus mandou a caça ao meu encontro. Olha a mentira rolando aí. A mentira tem perna curta, irmão. Não vai demorar muito, essa mentira vai ser descoberta. Não demora muito. E ele chega para cá, meu filho. Ei, mas tem uma coisa errada. Essa voz é de Jacó. Essa voz não é de Saul, não. Essa voz é de Jacó. Chega para cá, meu filho. Eu quero apalpar você. Quero, né? Para ver se você é Esaú mesmo. Aí chegou, passou a mão nele. Aí estava todo cabeludo, igual a Esaú. O seu Isaac não está enxergando, né? Então ele começa a passar a mão. Passou a mão no braço, no pescoço. Tem cabelo. Tem pelo. Jacó é pelado, então tudo indica que isso aqui é Esaú, mas a voz é de Jacó. Então não está naquela confusão na cabeça do seu Isaac. Mas o seu Isaac não pode ver, que está cego. Não, eu sou Esaú, sim, pode me abençoar e tal, come aí, vai tal, comeu, lambeu os beijos e tal, e abençoou Jacó. E essa bênção que era dada para o primogênito, ele não poderia dar outra bênção daquela para o outro filho, porque aquela bênção pertencia a um filho, só filho. Ele podia dar outra bênção aí, mas aquela bênção principal tinha que ser do primogênito. Mas Jacó ele pegou a bênção para ele. Depois, passado um tempo, aí chega Esaú com a caça, fez a comida e leva também para o pai dele. Porque negócio aí, agora complicou tudo. Meu filho, você já não trouxe a comida para mim? Você trouxe de novo? Não, pai, eu não trouxe nada para o senhor, eu trouxe agora. Aí a mentira veio à tona. Aí está complicado. Jacó e dona Rebeca. Está complicado. O que eu queria explicar agora para o senhor Isaac? O que eu queria explicar agora para o povo? Ficou difícil. Aí, mas o senhor não tem uma benção para me dar também? Não, mas a benção principal é dele. Você já levou a benção e tal, não dá. Essa benção pertence a Esaú, pertencia a você, mas ele pegou primeiro, né? Você já observou quando você pega um pedacinho de carne, tem 2 cachorros ali, né? Você joga, quem pegar é dele, né, cara? Quem pegar é dono, ele vai comer, né? E Jacó pegou aquela benção e segurou para ele. Falou, não, essa aqui ninguém tasca, essa é minha e tal. Mas agora o negócio vai complicar. Esaú diz agora o seguinte: meu pai está perto de morrer já. Assim que passar o luto de meu pai, eu mato meu irmão. Olha só o que aconteceu, um partido dentro da família, o desejo de matar o irmão. Essa história vai ficar longa, só porque havia um partido na família. Deixa eu ver aqui uma pessoa para me falar aqui. Cadê a irmã Janaína? Cantina. Ô Gabriel, no seu entender, e Leandro, no seu entender, de quem a sua mãe gosta mais? Você me responde. Leandro, de quem a sua mãe gosta mais? Dos dois. Tá, resposta certa. Ela tem que gostar dos dois. Ela não pode gostar mais de um do que do outro. A bênção que ela dá para um, ela tem que dar para outro. Mas até hoje existe pessoa que se tem 2, 3, 4 filhos e você vai comer alguma coisa, não, isso aqui é de fulano, come não. Já viu isso? Eu já vi isso várias vezes. Não faz pouco tempo. A pessoa pega, não, isso aqui é de fulano, deixa aí, não come não. Entendeu? É assim, porque gosta mais daquele filho. Os outros são os outros. E isso não pode acontecer em nenhuma família cristã,
e nem família de qualquer religião. Não pode. Se você tem 10 filhos, você tem que gostar dos 10 filhos iguais. E nós temos que passar para os nossos filhos, como eu já falei, aquilo que é bom que nós aprendemos com nossos pais. Eu, por exemplo, eu não aprendi muita coisa com meu pai que eu pudesse passar para minhas filhas. O que eu aprendi com meu pai, eu nunca passei para minhas filhas, porque eu fui criado embaixo de pancada. Sabe que criança erra, criança faz travessura, e meu pai nunca chegou perto de mim para dizer, não faça isso, nunca. Quando eu fazia alguma coisa, ele pegava com um pedaço de pau e batia para matar. Ele nunca falou assim, fulano, não faça isso. Ele batia para matar, com pau, era com pau. Quem pode ver esse dedo aqui? Está vendo esse dedo? Meu pai quebrou me dando uma costa de pau, entendeu? Eu tinha 11 anos. Então, muitas coisas que nós aprendemos com nossos pais, se for coisa boa, nós passamos para nossos filhos. Mas as coisas ruins você joga fora, você descarta. É uma coisa que não presta, está podre, joga fora. Mas aquilo que você aprendeu de bom, você vai passar para o teu filho. Agora eu pergunto a minha esposa que está ali: quantas vezes eu bati na minha filha? Fala, pode falar. Nunca encostei um dedo nas minhas filhas. Ela podia fazer a travessura que fosse. Nunca encostei o dedo na minha filha. Para você ter ideia, a minha filha mais nova, eu ia dormir, ela chegava caladinho, pegava a chave do meu carro, empurrava o carro para fora, saía, ia para a festa dela, para a farra com os colegas, depois ia botar o carro no mesmo lugar, e eu não via, depois eu ficava sabendo, entendeu? Mas eu nunca encostei um dedo nela, entendeu? Até isso, minha filha, criança faz travessura. Agora, ela não era mais criança, já estava com 20 anos quando ela fazia isso. Chegava lá, pegava meu carro, porque ela não tinha carteira, né? Se eu pedir o carro para sair, ele não vai me dar o carro. Então eu pego, tomo o carro dele sem ele ver. Então era um motivo para bater nela, mas eu não batia. Lina, para que tu fez isso? Mas se eu pedisse o carro, tu não ia me emprestar, então eu parei assim. Tá bom, faz mais não. Mas nunca encostei o dedo na minha filha. E eu fui criado embaixo de pancada. Então aquilo que não presta, jogamos fora. Não passamos para nossos filhos. Mas vamos continuar aqui na história de Esaú e Jacó. Sabemos o seguinte, que Jacó, antes de acontecer esse fato, dessa bênção trocada, Jacó sempre tinha uma afeição para receber aquela bênção. A bênção do primogênito. Ele sempre desejou essa bênção. Mas acontece que ele era o segundo filho. Eu vou ter que dar um jeito um dia, que a pessoa fala que Jacó era trapaceiro. Não sei se era, mas certo que ele aproveitou a oportunidade, ele é oportunista. Para ser oportunidade, ele estava dentro. Certa vez, antes desse caso, Esaú chega com fome, e esse Jacó sabia fazer uma comida gostosa. Ele chega do campo com fome, doido para comer. Me dá um pouco dessa comida. Eu falei, não dou não, cara. Só um pouquinho, estou cheio de fome. Não dou não, cara. Mas a fome é negra, cara. A pessoa que está com fome, ele faz muita coisa para poder saciar a fome. Ele faz coisa impossível para saciar a fome. Entendeu? Ele come folha, ele come alguma coisa, mas ele quer saciar a fome. E ele vê aquela comida gostosa, cheirosa ali, já pensou, cara? Igual a comida que a Vilma faz. A comida que minha esposa faz, só vendo, cara. É muito boa, cara. Entendeu? 10 horas eu estou com fome, só de ver o cheiro da comida. Aí, mas dá um pouco essa comida? Não. A gente pode negociar, quem sabe, né? O que você quer? Olha, eu te dou um pouco da comida, irmão. Você me negocia, me dá o direito de primogenitura e eu te arrumo um pouco de comida para tu comer. Aí Esaú também, que era o cara desdeixado, cara do mundo. Me dá essa comida aí, o que eu vou fazer com primogenitura? Pode ficar para tu, isso não vai valer de nada. Então ele vendeu o direito de primogenitura.
desprezou aquilo que era de Deus para ele. Então, quando a pessoa, posso orar por você? Não quero não. Eu desprezei Deus na minha vida. Então, fulano, vem na igreja comigo, dá um passeio, quer lá visitar a igreja? Eu não, lá, fazer o que lá, rapaz? Deixa eu fazer o que lá, rapaz? Só tem maluco lá, gritando, né? Ele está desprezando a palavra de Deus na vida dele. Então, Esaú, ele desprezou aquilo que era mais importante na vida dele, que era a bênção da primogenitura, e vendeu por um prato de comida. Ele podia dar um jeito de comer outra coisa e tal, mas a fome é negra, aí não deu importância àquilo ali. Então, ficou entre os dois, palavra de palavra. Mas Jacó ficou seco na cabeça, agora eu tenho que concretizar essa bênção. E juntou que diz a fome com a vontade de comer. Esaú sai para a mata. Sai para a mata, vai demorar. A mãe joga essa proposta em cima dele. Olha, eu vou dar um jeitinho, você vai apanhar essa bênção. Pô, juntou a fome com a vontade de comer. Eu já negociei com ele, agora recebe a bênção do meu pai. É fechado o negócio, entendeu? Vai fechar o contrato agora. E assim ele fez. Aí depois veio a consequência. Esaú, quando sabe disso, resolve, logo que passasse o luto do pai, matar Jacó, por vingança. Primeiramente vamos na pirraça. Depois disso, Esaú ficou cheio de pirraça para poder aborrecer o seu pai, porque não abençoou. E sabendo que o pai não suportava a descendência de Ismael, ele disse: eu vou lá pegar uma moça das filhas de Ismael e vou pegar como esposa. Eu já tenho duas, vou pegar mais uma, só para fazer raiva meu pai e minha mãe, porque não se dão com Ismael. Então ele vai lá, capítulo 28, versículo 8. 28, versículo 8. Ele diz assim: vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram mais aos olhos de Isaque, quer dizer, eles não gostavam dela, foi-se Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das duas mulheres que já tinha, né? A Amalate, nome da mulher, da filha de Ismael. Você observou o seguinte: quando uma família não se dá com a outra, e o filho inventa de casar com uma pessoa daquela família, uma mulher daquela família, há aquela briga dentro de casa. Você não pode pegar aquela moça daquela família, porque eu não suporto aquela família não gosta de mim, eu não gosto dela, é uma guerra, e você não pode se misturar com aquela família. Mas Esaú foi fazer justamente aquilo que o pai dele não gostava, por pirraça e também por vingança. E assim ele fez. E Jacó parte. Agora, dona Rebeca, agora você sai daqui, vai embora, porque Esaú vai te matar. Você vai sumir daqui, você vai lá para a família do meu tio lá, o nome dele é Labão, tu fica por lá, entendeu? Fica por lá, porque não volta aqui não, porque se voltar, Esaú te mata. Agora Jacó vai ter uma caminhada muito grande para poder fugir de Esaú, teu irmão. Não sei por quantos quilômetros ele andou, mas era só mata, deserto, até chegar a esse determinado lugar. Jacó ainda não conhecia Deus, mas ele vai ter um encontro com Deus. Aí Jacó vai conhecer Deus, porque Deus já tinha uma promessa na vida de Jacó, até começando por Abraão, Isaque, que através dessa família ia se levantar uma nação. E Jacó, viajando,
Chegou um ponto que ele descansou. Agora eu vou acampar aqui e vou dormir no mato. Não tinha casa não, assim, no mato assim, algum lugar e tal. Vou dormir aqui. Capítulo 28, versículo 18, diz assim: então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto como cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite sobre ela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz, porque Jacó, antes daqui, ele teve uma visão de uma grande escada subindo ao céu, e os anjos subindo e descendo, e ele via que lá em cima, no trono, o Senhor Deus estava ali, né, abençoando aquelas pessoas. Então, naquele sonho que ele teve, naquela visão, ele viu Deus. Ele falou assim: esse é o Deus poderoso, esse é o Deus que pode todas as coisas, eu vou me agarrar com ele. Esse é o Deus de meu avô, é o Deus de meu pai. Eles não me ensinaram, mas Deus se apresenta para Abraão, para Jacó. Porque quando nós não somos ensinados, Deus dá um jeito da gente aprender dele. Deus dá um jeito de se apresentar para nós. Embora nós não tenhamos nunca ensinamento sobre a palavra de Deus, mas se Deus tem uma promessa na tua vida, um dia Ele vai falar contigo de alguma maneira. Amém? E Jacó fez um voto dizendo, aqui ele fala com Deus, ó. Aqui Jacó já conheceu Deus, ele viu Deus nas escadas, os anjos subindo e descendo, então ele teve a certeza que aquele era o Deus poderoso. E Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, que tinha desejo de voltar, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. E Jacó ali, ele cria o dízimo para... Não vou passar não passo não. Glória a Deus. E Jacó ali, ele tem um encontro com Deus, reconhece que Deus é Deus, que Deus é poderoso, e ele faz ali um voto com Deus. E dali Jacó segue para o seu destino, para a casa de Labão. Lá ele vai conhecer aquelas duas irmãs, se apaixona por uma, casa com a primeira, porque teu sogro também deu lá deu, como diz assim, uma de João sem braço, né? Porque tinha que casar com a filha mais velha. Mas com tudo isso, Jacó foi vitorioso. Foi muita luta na vida dele. Ele teve muito sofrimento com teus filhos, porque os seus filhos também eram muito rebeldes, eram brigãos. Outra ocasião falaremos sobre essa família mais à frente, amém? Aqui agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando nosso irmão presbítero Antônio. Glória a Deus por essa palavra propícia, né, ao movimento de hoje. Foi uma benção, falando sobre família. Todos os cultos, depois do nosso culto de missões, vai ser denominado culto da família. Traga a sua família, traga os seus filhos. O que nosso irmão presbítero Antônio, através do Espírito Santo, nos ensinou, que a família, ela não pode ser dividida, né? Pai tirando a autoridade da mãe, a mãe tirando a autoridade do filho.
acontecem essas coisas, né? Nós temos que cuidar bem da nossa família. Que Deus abençoe nosso irmão presbítero Antônio.